Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica, especialmente as provas do INEP, da UFMT e da USP. Pessoal, hoje eu vou trazer um tema para vocês que é um tema de relevância epidemiológica bastante alta no Brasil. Tá? É um tema que cai nas provas de revalidação, sem dúvida nenhuma, é um tema que cai tanto na clínica médica quanto na epidemiologia, na preventiva. E a gente precisa saber muito bem por quê. É uma doença, além de ter uma relevância relevância epidemiológica muito grande no Brasil, é uma doença também que é uma doença negligenciada. Então ela tende a ser cobrada nas provas de revalidação, sem dúvida nenhuma. Legal? Hoje a gente vai falar então sobre hanseníase. Hanseníase não é um tema extremamente difícil, mas é um tema que, sem dúvida nenhuma, não é fácil. Tem uma série de detalhezinhos que a gente precisa saber para a gente poder acertar as questões, tá legal? Hoje eu vou trazer para vocês um apanhado geral da hanseníase. Depois a gente vai para as questões. Temos 10 questões. Coloquei bastante questões porque tem uma visão diferente, tem detalhezinhos ali que eu gostaria de colocar para vocês para a gente poder discutir, para a gente ver se a gente consegue fechar o máximo aí desse tema, tá legal? Se a gente for colocar de acordo com a nossa classificação de relevância, de importância nas provas, gostaria de deixar aqui para vocês como relevância alta, tá? Não é uma relevância muito alta, mas também não é uma relevância média. Vai ficar ali entre, eu consideraria realmente entre alta, que a chance de cair pelo menos uma questão de hanseníase é relativamente alta, tá? A chance. Então a gente precisa realmente saber bem sobre isso. Vamos lá, vamos começar com a definição. O que é hanseníase? Hanseníase é uma doença crônico infecto-contagiosa cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, ou seja, é causada por uma bactéria. É uma bactéria que é um bacilo álcool-ácido resistente, tá? Que é fracamente gram-positivo. Opa, já sei que é uma bactéria que é gram-positivo, tá? Fracamente, mas é um gram-positivo, que infecta basicamente os nervos periféricos e mais especificamente as células de Schwann. A doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele, troncos nervosos, periféricos. Aí tem umas localizações que a gente vai colocar depois para vocês, tá legal? Mas também pode afetar os olhos, órgãos internos, o que é mais comum acaba afetando os nervos e a pele, tá legal? Então é isso sobre a hanseníase, essa definição geral. Em relação à transmissão, isso também é algo bastante característico. A transmissão ela se dá por meio da convivência muito próxima e prolongada com o doente, tá? Da forma transmissora, chamada multibacilar. Então, assim, essa forma multibacilar, quando não tratada, aquele paciente que tem a doença multibacilar não trata, tem esse contato prolongado com as pessoas, a chance dele contaminá-las aumenta e muito, tá legal? Em relação ao período de incubação, isso é algo também que tem uma variação aí entre 6 meses e 5 anos, tá? Então, para vocês verem que esse período de incubação, né, pensando nos Mycobacterium, nas micobactérias, realmente tem esse período de incubação normalmente mais elevado. E aqui, pensando no Mycobacterium leprae, a gente vai pensar entre 6 meses e 5 anos, tá legal? Tem uma variação aí em crianças menores de 10 anos, 15 anos, normalmente muda um pouquinho aí esse contexto da incubação. Mas, no geral, tem que decorar isso, de 6 meses a 5 anos, tá? Em relação ao diagnóstico, aqui é só um panorama bem geralzão, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Diagnóstico, avaliação clínica dermatoneurológica, né? Então, a gente vai ver dermato, a pele e os nervos, tá? Depois, se tiver necessidade, a gente pode abrir mão da baciloscopia, e ainda, se tiver necessidade, pode ser feita a biópsia, tá? Que pode ser da lesão ou de uma área suspeita, tá? Então, basicamente, foi feita uma avaliação dermatoneurológica, fechou ali, o diagnóstico está muito evidente, já dá para a gente começar a tratar esse paciente. Puxa, estou em dúvida, vou fazer uma baciloscopia, a baciloscopia ainda não fechou o diagnóstico, vou fazer uma biópsia, tá legal? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com essas 3 aí grandes ferramentas que a gente vai falar mais sobre isso também. Vamos lá, vou falar para vocês em relação à epidemiologia, eu gosto de falar porque realmente isso é extremamente importante e isso que aumenta ainda mais a probabilidade de cair essa doença nas provas, tá legal? Se a gente for pegar, de acordo com esse gráfico aqui que eu estou apresentando para vocês, a gente tem lá a taxa média de detecção geral de casos novos de hanseníase por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, tá? Esse gráfico é de 2014 a 2018.
Se a gente pegar, a gente pode ver que os homens, aqui em verde, eles são a grande maioria dos infectados. Em alguns momentos, não chega a ser próximo do dobro, mas tem o dobro, deixa eu ver, aconteceu ali entre 70 e 80 anos. Acontece sim. Mas o mais importante para a gente ver aqui é que realmente os homens são os mais infectados pela hanseníase, tá legal? Especialmente nesse período entre 60 a 69 anos e 70 a 79 anos, tá? Nas mulheres muda um pouquinho. Se a gente for ver aí em relação a números, entre 50 e 59 anos é onde é feito mais detecção, diagnóstico de hanseníase nas mulheres, tá legal? Aqui, um outro gráfico que eu acho que é um gráfico que pode cair sem dúvida nenhuma, o Revalida adora isso do INEP, poderia cair isso facilmente, fazer alguma questão relacionada a isso, que é a taxa de detecção geral de casos novos de hanseníase por 100 mil habitantes, segundo região de residência. Isso daqui, pessoal, é casos novos, tá? De repente você olha lá, se a gente olhar a região centro-oeste, em 2018 ela teve o maior número de casos novos. Necessariamente é o pior lugar do Brasil para hanseníase? Não, né? Pode ser que estejam fazendo uma série de campanhas, estão fazendo uma série de busca ativa e aí estão fazendo um monte de diagnóstico de hanseníase. Pode ser que em outro lugar seja uma doença, como a gente sabe, que é uma doença na maioria dos locais negligenciada, ou seja, não se procura muito, não tem uma busca ativa para poder realmente fazer o diagnóstico e aí os casos novos acabam caindo, tá legal? Em porcentagem, em números também. Então, se a gente for pegar aqui, então, região centro-oeste, lá em 2018, é onde a gente tem ali um número maior de casos novos, seguido da região norte, seguido da região nordeste, depois a gente tem a média ali, a taxa de detecção média no Brasil, depois a gente tem a região sudeste e, por último, a região sul, tá? Que fica lá embaixo, em relação à detecção de casos novos de hanseníase. Isso aqui só para a gente contextualizar, para a gente ver aí em relação às regiões. Eu acho que isso é algo que pode vir a cair nas provas para a gente fazer uma análise de gráficos sem dúvida nenhuma, tá legal? Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação. Classificação é algo extremamente importante, a gente vai depois fazer o diagnóstico, a gente vai ter que tratar de acordo com a classificação, então isso é algo que é muito cobrado nas questões, tá? Isso realmente a grande probabilidade de cair hanseníase cobrando ali a classificação, ou mesmo a gente tendo que saber a classificação para a gente saber a conduta, saber o que a gente vai fazer de medicação. Então, a classificação é algo extremamente importante. O que a gente vai fazer? Basicamente, a gente tem ali, imaginem dois círculos. A gente vai colocar a hanseníase, ela pode ser paucibacilar ou ela pode ser multibacilar, tá? Então, inicialmente, isso é algo que é mais importante vocês saberem. O que a gente tem? Na paucibacilar, a baciloscopia, normalmente, ela é negativa, tá? Na literatura, ele não coloca assim, 100% dos casos da hanseníase paucibacilar é negativo, mas assim, normalmente, na grande maioria dos casos, ela é negativa, tá? Então, pensando em prova, quando aparece negativa, a gente vai pensar em paucibacilar, sem dúvida nenhuma, tá legal? Aí, se a gente abrir aqui, ó, lembra que a gente colocou aqui dentro de um círculo paucibacilar. Se a gente abrir em duas linhas, a gente vai colocar indeterminada ou tuberculoide, tá? A indeterminada seria uma lesão aí mais recente, uma lesão de pele única, que normalmente ela é hipocrômica, sem alteração de relevo. As bordas normalmente elas são mal delimitadas e é seca, tá? E há perda de sensibilidade. Isso sempre vai ocorrer. Você colocou ali uma doença que teve acometimento de pele mais nervo, sem dúvida nenhuma tem que acender aqui, ó, hanseníase, tá? Especialmente na prova, afetou pele mais nervo, é hanseníase. Claro que não 100% dos casos, tem que fazer realmente o diagnóstico diferencial, mas a grande probabilidade que seja hanseníase, ou no mínimo ela tem que entrar como um diagnóstico diferencial para vocês, tá legal? Então, a gente tem a determinada e a tuberculoide, pensando aqui no círculo da paucibacilar. A tuberculose, basicamente, é uma placa totalmente anestésica ou por placas por bordas elevadas, tá? Diferentemente da indeterminada. Elas são bem delimitadas e centro claro, tá? Normalmente, a gente tem lá um teste que é o teste de Mitsuda, tá? Pensando no teste de Mitsuda, quando ele é positivo, a gente pensa na tuberculose. Claro que isso não é patognomônico, tá? Tem alguns testes de Mitsuda que pode dar negativo e também ser tuberculoide, tá?
Em relação aqui ao outro círculo, o multibacilar. Multibacilar, a baciloscopia é diferente, ela é positiva. Se deu na questão lá que a baciloscopia é positiva, a gente automaticamente já vai classificar como multibacilar. Na multibacilar, se a gente abrir aqui, a gente vai ter a dimorfa ou a borderline, são sinônimos, tá? Dimorfa e borderline, e a virchoviana, que aí seria o caso mais grave, um estágio mais complicado aí da doença da hanseníase. Em relação à dimorfa, vamos lá. A gente tem várias manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas, com bordas normalmente elevadas, mal delimitadas na periferia. Então aqui, ó, já mudou, né? Lembra que lá na indeterminada a gente não tinha essas alterações das bordas, mas no entanto elas eram mal delimitadas. Aqui a gente tem uma junção, ela tem bordas elevadas, que seria ali mais característico da tuberculose, e no entanto tem mal delimitadas, que seriam mais da indeterminada. Então juntou os dois aí, tá legal? Ou por múltiplas lesões bem delimitadas, semelhantes à lesão tuberculoide. Ó. Porém, a borda externa é pouco definida, né? Diferentemente da tuberculose, que era bem delimitada, tá? Então, a perda parcial ou total da sensibilidade com diminuição das funções autonômicas, tá? Então, isso é algo que ajuda aí a gente a fazer o diagnóstico diferencial só pensando numa avaliação clínica ali, dermatoneurológica, tá legal? E a virchoviana? A virchoviana seria a doença aí, um estágio mais grave, uma classificação que realmente já é um caso mais complicado, que normalmente já tem uma série de consequências aí para esse paciente. Pode ter uma série de sequelas, uma série de alterações. Basicamente, a gente tem uma pele que apresenta-se avermelhada, seca, infiltrada, poros dilatados, pode ter um aspecto ali de casca de laranja, poupando geralmente o couro cabeludo, tá? Então isso é relativamente bacana saber. Poupa couro cabeludo, axilas e meio da coluna lombar, tá? Essas áreas, elas são consideradas áreas quentes, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, algumas áreas que são mais afetadas pela hanseníase, pela bactéria da hanseníase. A gente considera como essas áreas mais acometidas são consideradas como áreas frias, ok? Então, pensando aí na evolução da doença, é comum que apareçam caroços, então lá, pápulas e nódulos. Se a gente vê ali pápulas, nódulos, a gente vai pensar numa doença mais complicada, uma doença virchoviana, legal? Isso vai ser importante para as questões, vocês vão ver. Então, essas pápulas, nódulos normalmente escuras, endurecidas e assintomáticas, a gente chama de hansenomas, tá? Pode ocorrer uma madarose e faces leonina, que aí já seria um estágio bem complicado da doença. Isso a gente vê muito em foto, né? Tem uma foto que ela é característica, a gente vê em livros, abre no YouTube lá, a face leonina aparece sempre a mesma, tá? E é a forma, sem dúvida nenhuma, de maior infectividade. Se o paciente está nesse estágio, tem contato com outras pessoas, a chance dele contaminá-las aumenta e muito, tá legal? Vamos lá. Já falei então para vocês dessa classificação, paucibacilar, multibacilar, vocês vão ver que isso vai nos ajudar muito. Em relação ao diagnóstico, a gente tem lá o diagnóstico clínico, a gente tem a baciloscopia e a biópsia, tá legal? Vamos focar nesses três. Para vocês verem que, assim, só o clínico que eu falei para vocês, o dermatoneurológico, se a gente souber bem ali essa diferenciação entre cada uma dessa classificação, paucibacilar e multibacilar, que é tuberculoide, que é indeterminada, aquela classificação nos ajuda muito. Então, muitas vezes não é preciso abrir mão de uma baciloscopia ou mesmo de uma biópsia. Só pelo quadro clínico, pela epidemiologia, que é algo bastante importante. Se a gente for pensar em uma boa anamnese, a gente vai fazer a história clínica e epidemiológica do paciente. Vamos fazer a avaliação dermatológica, examinando as extremidades e as áreas frias. E também a avaliação neurológica. Em muitos casos, isso já é o suficiente para a gente fechar o diagnóstico ali de hanseníase, tá legal? Ou aumentar e muito a probabilidade caso da suspeita. Se a gente for pegar aqui, pessoal, os principais nervos acometidos na hanseníase, o que nós temos? Normalmente a gente vai dividir da seguinte forma, a gente vai dividir em face, em braços e pernas, tá? Então, na face, quais são os principais troncos nervosos periféricos que são acometidos na hanseníase? Na face, a gente tem o trigêmeo e o facial, tá? Nos braços, a gente tem o rádio, a ulna e o mediano.
E nas pernas a gente tem a fíbula e a tíbia, na verdade, fibular e tibial. Então temos aí 7, não é tão difícil da gente lembrar. Trigêmeo, facial, radial, ulnar, mediano, fibular e tibial. Tá? Esses aí, sem dúvida nenhuma, são os nervos periféricos mais afetados, mais acometidos pela hanseníase. Então é legal saber isso, pode vir a cair aí numa questão ou pode mesmo ajudá-lo a responder a alguma questão, essa informação, de alguma forma ajudar, ok? Vamos lá. Em relação à baciloscopia, já falei para vocês que baciloscopia negativa, em praticamente 100% dos casos, não fecha 100%, a literatura acaba deixando isso daí um pouquinho, né? Ele não fecha 100%, a gente vai considerar como paucibacilar. Então, na hanseníase indeterminada, encontra-se, na maioria dos casos, um infiltrado inflamatório que não confirma o diagnóstico da hanseníase. Tá? Aqui, para a gente poder pensar na biópsia. Né? Então, a gente tem um infiltrado inflamatório que não confirma o diagnóstico da hanseníase, é algo inespecífico. E a procura de bacilos, Baar, é quase sempre negativa. Então, esse caso realmente deixa a gente bastante em dúvida. A gente faz ali a baciloscopia, deu negativo, e a gente vai fazer ali a biópsia e encontra esse infiltrado inflamatório que não necessariamente é característico de hanseníase. Esses casos, logo no início, realmente são um grande desafio. E na hanseníase tuberculoide, normalmente a gente vai encontrar um granuloma do tipo tuberculoide, tá? Ou epitelioide, que a gente fala, que destrói pequenos ramos neurais, agride a epiderme e outros anexos da pele, tá? Mesmo assim, lembrando que nesses casos a procura do bacilos do Baar é negativa, lembrando que é paucibacilar, a hanseníase indeterminada e a hanseníase tuberculoide, ok? Vamos lá, vamos para dimorfa. Dimorfa ou a gente vai falar que a dimorfa e a vichoviana fazem parte ali da multibacilar, ok? Então, a dimorfa, o que nós temos? A gente tem um infiltrado linfohistiocitário, que varia desde inespecífico até a formação de granulomas tuberculoides. Aqui a gente já tem os granulomas tuberculoides, a baciloscopia da biópsia é frequentemente positiva. Legal? 100% dos casos é positiva? Não, tá? Mas frequentemente é positiva. E na hanseníase virchoviana, lembrando lá que se a gente fosse colocar em estágio, seria o último estágio, normalmente uma doença grave, já que o paciente apresenta uma série de consequências. Encontra-se aí um infiltrado histiocitário xantomizado, tá? Ou macrofágico. E a pesquisa de bacilos mostra incontáveis bacilos dispersos e organizados em grumos. A gente chama de glubias, tá? Então, nesse caso, sem dúvida nenhuma, o teste ali, a baciloscopia, vai ser positivo, tá legal? Então, a virchoviana, fazendo uma comparação com as outras, sem dúvida nenhuma é a mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Não que seja fácil, mas o paciente apresenta uma série de sintomas, a gente faz o Baar ali, dá positivo, a gente vai fazer a biópsia, vai mostrar que ele tem realmente hanseníase, legal? Então, pensando ali no geral, acaba sendo mais fácil de fazer o diagnóstico. Vamos lá. Em relação à prevenção, a prevenção é algo que é muito cobrado também em relação à hanseníase. Na verdade não é tanto porque ainda tem o que eu falei para vocês, é uma doença negligenciada. Mas em bons lugares, em bons centros, onde tem um bom serviço, a prevenção é algo bastante importante. Por quê? Porque se a gente previne, a gente vai diminuir a transmissão, a gente diminui o risco das doenças crônicas, ou seja, se a gente fizer o diagnóstico rápido, né, precoce da doença, a gente consegue aí prevenir um agravo, que o paciente chegue ali, por exemplo, na forma virchoviana, tá legal? E o tratamento, né? Não basta apenas fazer o diagnóstico precoce, mas tratar esse paciente de forma adequada, né, de forma realmente efetiva, para que esse paciente não piore, não necessariamente piore, mas que ele continue evoluindo aí com a doença, tá legal? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, alguns detalhes específicos da prevenção. Em relação ao tratamento. O tratamento, pessoal, em 2018, a Organização Mundial da Saúde, ela publicou diretrizes para o diagnóstico e tratamento de prevenção da hanseníase, tá? Então houve uma mudança aí, na qual recomenda um regime de 3 medicamentos. A gente vai pensar, não esqueçam isso é muito importante, isso aqui tem que virar post-it,
tem que virar flashcard, isso que vocês não podem esquecer, tá? Então, os 3 medicamentos, rifampicina, clofazimina e dapsona. Uma vez caiu, tem uma questão do INEP, que colocava exatamente para a gente colocar a dosagem e o nome das medicações para fazer o tratamento. Eu não lembro se era mamute ou se era pulso bacilar nesse caso, mas eu lembro que ele cobrava a dosagem e o nome das medicações, era bem específico. Vamos lá, então 3, rifampicina, clofazimina e dapsona, tá? Para todos os pacientes com hanseníase, com duração de tratamento de 6 meses para hanseníase paucibacilar e 12 meses para multibacilar. Isso aqui nos ajuda muito, né? Antigamente o esquema era meio confuso, meio rebuscado ali, agora não, né? A gente vai usar as 3 medicações, a diferença é que a paucibacilar a gente vai utilizar por 6 meses e a multibacilar vamos utilizar por 12 meses, aí o tratamento vai ser considerado completo, tá legal? Vamos lá. Em relação aqui, o esquema único de tratamento da hanseníase, algo que é preconizado atualmente em 2020 no Brasil, tá? Então a gente vai ter lá o tratamento para o adulto e o tratamento para a criança, tá? Isso aqui saiu uma nota, tá? Se não me engano foi em fevereiro desse ano, essa nota aí, essa nota técnica com essa mudança, tá? Do esquema único de tratamento da hanseníase. Se a gente for pegar para o adulto, a rifampicina, que é uma das drogas, a gente vai fazer uma dose mensal, tá? De 600 miligramas com administração supervisionada. Então a rifampicina é basicamente isso, dose mensal de 600 miligramas supervisionada. A clofazimina é uma dose mensal de 300 miligramas com administração supervisionada e uma dose diária de 50 miligramas auto-administrada, tá? Então, rifampicina apenas uma vez por mês, a clofazimina uma vez por mês, mais a dose diária. E a dapsona? A dapsona a gente vai fazer também a dose mensal de 100 miligramas supervisionada e uma dose diária de 100 miligramas auto-administrada. Então, vamos lá. As 3 a gente tem uma dose mensal. Rifampicina, dose mensal 600 mg supervisionada. Clofazimina, dose mensal 300 mg supervisionada. Dapsona, dose mensal supervisionada de 100 mg. Aí a clofazimina a gente vai ter uma dose diária e a dapsona uma dose diária. Acabou, né? Muito tranquilo, tá legal? Pode ser cobrado na prova porque isso não seria nada muito complicado. Isso realmente a gente tem que saber como generalista. E para a criança, pessoal? Para a criança, basicamente, vai diminuir, né, a dose. A gente vai ter também as mesmas medicações, a rifampicina, a clofazimina e a dapsona, tá? Aqui tem uma tabela que mostra, né, a rifampicina 450 mg, clofazimina 150 e a dapsona 50 mg. Mas isso pode mudar de acordo com o peso da criança, tá? Então, para a criança, o ideal é a gente não ficar decorando muito em relação ao miligrama, tá? Só lembrem que é as mesmas 3 medicações para as crianças também. Tá? Então isso é o mais importante. E lembrar, paucibacilar 6 meses, multibacilar 12 meses. Tá? Então é isso que vocês precisam saber em relação ao tratamento. Vamos lá. Agora a gente vai cair nas questões. Temos aí 10 questões relacionadas à hanseníase. Coloquei um número grande de questões, mais do que o de costume, para que a gente possa se habituar realmente com as questões, para a gente ver o que é mais cobrado na hora da prova, para que vocês consigam fechar bem aí esse raciocínio, para que a gente não erre mais esse tipo de questão relacionada à hanseníase, tá legal? Vamos lá, primeira questão. A gente tem aí um homem com 36 anos de idade que apresenta há 9 meses placa eritemato infiltrada com borda elevada, olha lá, borda elevada, já daria para a gente excluir a hanseníase indeterminada, que normalmente não tem isso. Ovalada de 6 centímetros, anestésica no braço esquerdo. O exame histopatológico da lesão mostrou dermatite granulomatosa não caseosa com células gigantes do tipo Langerhans e infiltrado linfoplasmocitário perivascular, perianexial e ao redor de filetes nervosos. A pesquisa de Bahar, negativa. A baciloscopia foi negativa, tá? O teste de Mitsuda foi positivo. Qual o diagnóstico? Tranquilo, né? A gente conseguiria matar essa relativamente fácil depois que eu coloquei ali os detalhezinhos para vocês. O que nós temos? Primeira coisa que chama atenção, o Bahar negativo, né? Pô, Bahar negativo, o que eu tenho? Eu sei que é uma paucibacilar.
se é uma pauci bacilar, ou é indeterminada, ou é tuberculoide, né? Se a gente pegar borda elevada, opa, indeterminada não tem borda elevada. Normalmente a gente já vai cair ali na tuberculoide, tá legal? Esse exame histopatológico, dermatite granulomatosa, não caseosa, células gigantes, tipo Langerhans, e esse infiltrado linfoplasmocitário, isso também é característico ali da hanseníase tuberculoide, tá legal? E o Mitsuda foi positivo. Lembra que eu falei para vocês? O Mitsuda positivo normalmente aparece na hanseníase tuberculoide. Fala, pô, Cauê, isso é patognomônico? Sempre vai ter Mitsuda positivo na tuberculoide? Não, tá? Pode acontecer de dar negativo, mas na prova ele vai colocar ali um monte de informações e colocou também a Mitsuda, o teste, e isso nos ajuda muito. Fala assim, pô, certeza, acertei essa questão, matei ela, tá? Então é isso. Vamos lá. Questão número 2. O homem de 34 anos de idade apresenta há 8 meses mácula hipocrômica, de limites mal definidos, com 6 centímetros de diâmetro no braço direito e alteração de sensibilidade térmica. Em relação a esse paciente, é correto afirmar que... Vamos lá. Aqui, se a gente for ver o enunciado, a gente teve muito poucas informações. Mas o que a gente tem? A gente tem um homem de 34 anos de idade que há cerca de 8 meses ele tem uma mácula hipocrômica de limites mal definidos, ou seja, ele tem uma doença dermatológica, certo? E alteração da sensibilidade térmica. Essa alteração da sensibilidade térmica muito provavelmente está relacionada ao nervo. Então a gente tem uma doença que afeta a pele e também os nervos. A gente vai pensar o quê? Ó, acendeu, né? A gente tem que colocar em pauta, sem dúvida nenhuma, hanseníase. Pode ser que não seja hanseníase? Pode, mas assim, a chance de ser é muito grande, tá? Apareceu pele e nervo, a gente vai pensar em hanseníase, tá? Então isso tem que ser realmente muito automático para vocês. Alternativa A, apresenta a forma tuberculoide da doença e o teste de Mitsuda é negativo. O teste de Mitsuda pode ser negativo na tuberculoide? Pode, né? Falei para vocês. Mas nesse caso não, né? Nesse caso a gente não vai pensar em tuberculoide, a gente vai pensar numa doença ali bem no início, né? Uma hanseníase bem no início ali, que a tuberculoide, lembra que ela tinha os limites bem definidos? Era uma doença ali com diferentes características e normalmente tinha um pouco mais de informações. Aqui a gente tem um mínimo de informações, então a gente vai pensar numa doença ali no estágio inicial, numa doença ainda ali bastante aguda, bem no comecinho. Então a gente vai pensar sem dúvida nenhuma numa hanseníase pauci bacilar indeterminada, tá legal? A B, ó, agente etiológico é uma micobactéria gram-positiva que é cultivada em meio agar sabourade. Não, tá? Então assim, é micobactéria gram-positiva? Legal. Lembra que é fracamente gram-positiva, beleza? E é cultivada nesse meio agar? Não, tá? Depois eu vou colocar para vocês em qual que é o mais comum. É difícil crescer essa bactéria, pessoal, é muito difícil, mas a gente tem um meio de cultura aí que a gente pode utilizar. Assim, o tratamento deve ser realizado por 2 anos? Não, né? A gente viu lá que o tratamento da pauci é 6 meses, da multi 12 meses, tá legal? A D, ó, apresenta a forma indeterminada da doença e o teste de Mitsuda pode ser positivo ou negativo. Perfeito, tá? Então, assim, indeterminada lá no início da doença, o Mitsuda pode ser positivo ou negativo. Show, é isso, tá? A baciloscopia revela grande número de bacilos álcool ácido resistentes? Não, né? Se tivesse um grande número de bacilos, não seria pauci bacilar, seria multi, tá? Nesse caso, a gente imagina que seja a pauci bacilar, forma indeterminada, então a gente consegue tirar facilmente a alternativa E, tá? Aqui vou colocar para vocês, deixa eu ver, a baciloscopia negativa, deixa eu ver, aqui o meio de cultura, tá? O bacilo de Hansen, né, o Mycobacterium leprae, é difícil ser cultivado em meio de cultura. O meio de cultura que é mais utilizado para a sua cultura é o meio de Salton, tá? Então esse seria o meio de cultura mais comum aí de ser utilizado, não esse que foi colocado aqui. Isso seria um detalhezinho, né? Se fosse essa a correta, seria bem sacanagem, hein? Seria algo realmente de rodapé do livro, tá? Então, só para a gente poder justificar por que não a B, tá? Não seria esse meio de cultura que foi nos dado. Questão número 3. Vamos lá. Questão número 3, a gente tem um homem de 35 anos com queixa de inapetência, dores articulares, febre não medida
inchaço de extremidades e lesões cutâneas dolorosas a 7 dias. Então a gente tem aí, né? A gente tem uma doença, uma lesão cutânea, opa, apareceu pele. O paciente tem dores articulares, será que essas dores estão relacionadas ao nervo? Não sei, né? Pode ser. O paciente é um trabalhador rural, ele nega comorbidades anteriores, é um etilista pesado, no exame físico uma icterícia de 2 cruzes em 4, uma hepatomegalia e lesões cutâneo-eritematosas e edematosas, nodulares mal delimitadas, tá? Então isso nos ajuda muito, né? Essas lesões cutâneas, eritematosas, edematosas, nodulares, isso é bem característico de uma forma. E elas são também mal delimitadas, dolorosas a palpação, acometendo troncos e membros com algumas lesões apresentando necrose cutânea e ulceração, além de filtração cutânea facial com rarefação dos supercílios, tá? Então aqui a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma doença mais avançada, uma hanseníase ali, bem complicada, que provavelmente já faz alguns anos que esse paciente vem evoluindo aí para essa doença. Evoluindo não, mas tendo uma piora, né, da doença. Aqui ele pergunta qual o diagnóstico mais provável, tá? O que ele coloca aqui para a gente? Coloca as 5 alternativas como hanseníase. Então estava muito claro que a gente estava tratando ali de uma hanseníase. Aqui ele coloca uma hanseníase multibacilar com hansenoma sofrendo reação tipo 1. A hanseníase dimorfa sofrendo reação reversa. A hanseníase paucibacilar sofrendo reação tipo 1. Hanseníase multibacilar sofrendo reação tipo 2. E hanseníase paucibacilar sofrendo reação reversa. O que a gente conseguiria tirar facilmente aqui, pessoal? A letra B e a letra letra C e a letra E, a gente conseguiria tirar. Não era para a gente ficar em dúvida entre paucibacilar. A gente tem uma doença mais avançada, o paciente tem uma série de alterações que a gente vai pensar, sem dúvida nenhuma, numa multibacilar. A dúvida era se era uma borderline dimorfa ou se a gente tinha aí uma multibacilar já virchoviana, por exemplo, né? E também ele colocou em pauta aqui os tipos de reação. Esse tipo de reação, pessoal, é bacana a gente saber, tá? Normalmente são reações agudas da doença da hanseníase, tá? Então, se a gente for pegar a reação hansênica tipo 2, esse paciente é um paciente que deve ser encaminhado para referência municipal, né, regional ou mesmo estadual, para a dor dos nervos, utilizar o mesmo esquema antiálgico que a gente usa no tipo 1 também. Ou seja, isso aqui é importante, vou colocar aqui para vocês, que é muito comum esse paciente com essa reação hansênica tipo 2, que é uma reação mais complicada, que é mais característica ali da hanseníase virchoviana. O que a gente vai fazer? Normalmente a gente faz a talidomida, tá? De acordo com a gravidade do caso, mas é a medicação que realmente ajuda mais. Qual o problema da talidomida? Que ela não deve ser utilizada na mulher, especialmente na idade fértil. Por quê? Ela está contraindicada porque ela pode causar aí uma medicação teratogênica, né? Como hipótese não, mas como alternativa à talidomida, a gente pode usar a pentoxifilina, tá? Ou anti-inflamatórios não hormonais. É muito comum ser utilizada a prednisona. Em alguns casos a gente associa. Não dá para usar a talidomida porque a mulher tem 30 anos de idade, ela tem um útero, né, tem ali realmente a probabilidade dela engravidar. A gente pode fazer 2 testes, sendo um dos testes aí, por exemplo, se a mulher tem DIU e fez mais algum teste, um beta-HCG deu negativo, daria para usar. Mas é bom a gente saber aí que a gente pode utilizar de outras medicações também. Então temos aí em pauta a pentoxifilina e a prednisona, tá legal? Um detalhezinho pode cair, farmacologia aqui para você, só para realmente caso tenha alguma coisa do tipo. Se a gente fizer associação da talidomida mais o corticoide, a gente deve prescrever também o AS, tá? Porque nesse caso aumenta a probabilidade de um tromboembolismo. Então, reação tipo 2, numa mulher ou mesmo no homem independente, foi prescrito a talidomida e associou também um corticoide, a gente vai prescrever junto o AS, o ácido acetil salicílico, para prevenir um tromboembolismo, tá legal? Então só um detalhezinho aí que está em pauta, que realmente eles colocaram lá no caderno de hanseníase, então acho que é legal vocês saberem disso, não esqueçam disso.
Então, aqui a gente tem aí, de acordo com o enunciado, um paciente com uma doença mais avançada. A gente pode pensar, sem dúvida nenhuma, numa hanseníase virchoviana. Pensando na hanseníase virchoviana, o mais comum é que ele tenha uma reação do tipo 2, tá legal? Então, o que nós temos como alternativa correta? A gente tem uma hanseníase multibacilar, que isso a gente não tinha dúvida nenhuma. A grande dúvida era ali, se era uma reação tipo 1 ou tipo 2. Pensando na hanseníase virchoviana, a gente vai pensar numa reação tipo 2, tá? Lembrando que essa reação é sempre quando tem uma agudização da doença da hanseníase. O paciente apresenta aí normalmente muitas dores, tá? Lembrando no arcabouço ali, farmacológico, a gente vai usar talidomida. Opa, não deu para usar talidomida, então vamos usar a pentochifinina associado com a prednisona, tá legal? Então é isso, não esqueçam disso, pessoal. Vamos lá, questão número 4. A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um bacilo denominado Mycobacterium leprae. A hanseníase não é hereditária e sua evolução depende de uma característica do sistema. Qual dos sistemas que acaba influenciando mais na evolução da doença? Sem dúvida nenhuma, é o sistema imunológico, tá legal? É uma doença aí que tem uma característica não, mas uma influência genética relativamente grande, tá legal? E pensando no sistema, o sistema imunológico é o que vai ter aí essa alteração, né? Pensando na hanseníase, como ela não é hereditária, sua evolução depende basicamente da característica do sistema imunológico. Vamos lá, questão número 5. A gente tem aí uma mulher com 30 anos de idade, primigesta, com idade gestacional de 9 semanas. Então, temos uma gestante, 9 semanas de gestação, que procura atendimento médico por apresentar mancha hipocrômica na coxa direita com diminuição da sensibilidade ao frio. Opa! Isso aqui a gente tem que pensar. O paciente, sem dúvida nenhuma, pode ter hanseníase. A biópsia da pele colocou hanseníase. Então, fechou. Foi feita a biópsia, foi feito aí o diagnóstico direto aí de hanseníase. Aí ele coloca aqui para a gente, qual que é o correto? Dentre as 4 alternativas, qual que é a correta? A. Iniciar o tratamento com o esquema poliquimioterápico e informar a paciente que a doença não tem cura. Errado, né? A doença tem cura, é fato que tem cura, né? A gente sabe que se tratar durante 6 meses a pálse bacilar bem feita, a chance de cura é muito alta, e se tratar por 12 meses a multibacilar, a chance de cura também é muito alta. Então tem cura sim. A B. Esperar o parto e o término da amamentação para iniciar o esquema poliquimioterápico? Não, não necessariamente tem que esperar o parto e o término da amamentação, tá legal? A C. Iniciar tratamento com prednisona e talidomida e após o parto iniciar esquema poliquimioterápico. Essa paciente ela não está tendo uma reação, né? Se a gente pensasse, a paciente está tendo uma reação tipo 2, ela já tem uma hanseníase virchoviana, a gente teria que pensar realmente em medicações mais fortes para essa paciente. Mas aqui não, aqui a gente faria o tratamento, né? Em determinado momento, não agora. O que a gente faria? Então, a talidomida já seria totalmente errado, né? A mulher está gestante, talidomida contraindicado, nunca vamos usar talidomida numa mulher gestante, que a chance de causar uma alteração no feto gravíssima é muito alta. Então, não, né? A D. Aplicar a vacina BCG intradérmica nos contatos intradomiciliares sem presença de sinais e sintomas de hanseníase. Isso aqui a gente vai discutir um pouquinho mais. Essa alternativa está bem aberta, né? Ela não fecha ali muitos detalhes, tá? No geral é isso, mas tem uma série de detalhezinhos ali que a gente vai fazer a BCG nos contactantes ou não, tá? Mas aqui, bem aberta, sem dúvida nenhuma, essa era a mais correta, tá? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. A gente sabe que, se eu não me engano, foi em 2019, teve uma alteração, essa nova orientação do Ministério da Saúde em razão em não realizar a revacinação da BCG em caso de ausência de cicatriz. Lembra lá, a vacina da BCG ela fica sempre no braço direito. Se a gente olhasse a criança com 1 ano de idade, por exemplo, não tinha cicatriz no braço, a gente ia lá e aplicava novamente a BCG. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Isso daí caiu aí por terra, mas a dúvida ficou. Como que fica para os contatos das pessoas com hanseníase, né? Lembrando que os contatos das pessoas com hanseníase normalmente a gente classifica em intradomiciliares, que são aquelas pessoas que moram juntas, e social. Na escola, no trabalho e em algum outro ambiente que a pessoa fica muitas horas, tá?
Então, o que a gente tem? A gente tem, de acordo com a norma informativa de 2019, não houve alterações em relação aos contatos prolongados de pessoas com hanseníase. A publicação atual é direcionada apenas para crianças vacinadas que não desenvolvem a cicatriz vacinal, tá? Então, assim, só para crianças que não desenvolvem a cicatriz vacinal. Se a gente tiver menores de 1 ano de idade, não vacinados, administrar uma dose de BCG, tá? A gente teria que administrar mesmo devido à tuberculose, a gente vai acabar administrando aqui. Comprovadamente vacinados que apresentam cicatriz vacinal, nesse caso não administrar outra dose de BCG, ok? Se for comprovadamente vacinados que não apresentam cicatriz vacinal, a gente vai administrar uma dose de BCG 6 meses após a última dose. Ou seja, a gente sabe que tomou, está na carteirinha, está escrito, só que não apresenta cicatriz. Então, a gente vai fazer mais uma dose, só que a gente vai ter esse período aí de 6 meses, tá legal? E a partir de 1 ano de idade, o que nós temos? Se não tiver cicatriz, a gente administra uma dose. Se for vacinado com uma dose, a gente administra outra dose de BCG com intervalo mínimo de 6 meses após a dose anterior. E se tiver sido vacinado 2 doses? Nesse caso, a gente não faz outra dose de BCG, tá legal? Lembrando que antes a gente fazia, né? O paciente foi vacinado, não apareceu a cicatriz, vai lá e revacina. Agora a gente não faz mais isso, tá legal? Então se atentem a isso, que o examinador ele gosta de colocar isso em pauta, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Em relação, a gente não faz a BCG em pacientes imunossuprimidos, em pessoas tuberculose ativa, em gestantes ou indivíduos vacinados recentemente, né? Então, isso a gente deixa de lado ali essa prevenção com a BCG, tá legal? Questão número 6, pessoal. Com relação à hanseníase, assinando a alternativa incorreta, perdão. Alternativa A. A hanseníase é transmitida pelas vias aéreas superiores, tosse ou espirro? Perfeito. É uma bactéria, pode ser transmitida sim pela tosse ou pelo espirro. A B. Casos em crianças pode sinalizar transmissão ativa da doença? Sim. Né? Na criança, normalmente, se a gente for pegar ali o período de incubação, ele tende a ser menor, tá? Então, pode ser ali a criança desenvolveu a doença, realmente a gente aumenta ali, sinaliza que é a doença ativa. A baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico de hanseníase? Perfeito. Né? A gente sabe que a paucibacilar, a baciloscopia é negativa, a gente já espera isso da paucibacilar. Então, correto. A letra D. Entre os principais sintomas e sinais estão a diminuição ou queda de cabelos, localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas, madarose e pele infiltrada com aumento do suor local. Lembrando que a madarose ela ocorre normalmente na virchoviana, no estágio lá avançado da hanseníase. E a pele infiltrada com aumento do suor local, errado, né? Normalmente é o contrário, né? A pele ela fica seca, né? Não tem esse aumento do suor local, legal? Letra E. No exame clínico dos nervos cutâneos, é importante observar se eles estão visíveis, assimétricos, endurecidos, dolorosos ou com sensação de choque. Ótimo, esse aqui é o exame dermatoneurológico. Caso seja identificada qualquer alteração dos nervos, deve-se confirmar a anormalidade com teste de sensibilidade no território inervado. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos passos aí do exame clínico dermatoneurológico, tá legal? Vamos lá, questão 7. Em relação à hanseníase multibacilar, é correto afirmar que: alternativa A. É tipicamente uma enfermidade dermatológica e não neurológica. Errado, né? A gente sabe que a hanseníase multibacilar, sem dúvida nenhuma, ela afeta tanto a parte dermatológica quanto a parte neurológica. A B. Reações do tipo 1 ou tipo 2 ocorrem com igual frequência? Não, né? Normalmente, a tipo 2 que eu falei para vocês é a virchoviana e a tipo 1 ali mais na tuberculoide ou mesmo na borderline, tá? Então, é mais comum que ocorra a reação tipo 1. A C. A resposta imune humoral é mais exacerbada no subtipo virchoviano? Exato, pessoal. É exatamente isso. Legal? A imune humoral ela é mais exacerbada aí na virchoviana. A D. A evolução para a doença disseminada quando associada à infecção pelo HIV e AIDS. Isso é um pouco contra-intuitivo, né? Mas não necessariamente é assim, tá legal?
paciente pode ter uma doença disseminada independente de ter HIV e AIDS, né? Claro que se ele não tiver uma boa alimentação, se ele tiver um estado clínico mais complicado, a chance de desenvolver uma doença mais grave acaba ocorrendo, né? Mas aqui, nesse caso, não necessariamente a gente vai ficar com a alternativa C, tá legal? Vamos lá. Questão número 8. Em relação à hanseníase, assinale a opção correta. A. Tem baixa letalidade e alta mortalidade? Não, né? A mortalidade da hanseníase ela ainda é considerada baixa, tá? A. B. O coeficiente de detecção de casos novos é função da prevalência de casos e da agilidade diagnóstica do serviço de saúde? Não, né? A gente sabe que a agilidade diagnóstica não é algo que ocorre muito, né? Pelo menos no Brasil, ainda é uma doença negligenciada, a gente tem bastante dificuldade para fazer esse diagnóstico ainda. A C. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a definição de caso de hanseníase deverá ter pelo menos 2 dos critérios: lesões de pele com alteração de sensibilidade, espessamento do nervo periférico e baciloscopia positiva? Não, né? Sem dúvida nenhuma, a baciloscopia não precisa estar positiva. Isso aqui a gente tirava facilmente. A D. Baciloscopia positiva classifica o caso como multibacilar, independente do número de lesões. Perfeito, pessoal. Deu baciloscopia positiva, a gente vai descartar já a pálse bacilar, vamos ficar só com a multibacilar e aí a gente vai pensar, será que esse paciente já está numa fase virchoviana ou ele está no borderline ali, na dimorfa, tá? Aí é hora de a gente fazer esse diagnóstico diferencial. O resultado negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico de hanseníase? Não, né? Totalmente errado, você vê que isso se repete muito, né? Então a gente sabe, pálse bacilar tende a ter o resultado negativo na baciloscopia, legal? Questão número 9. Uma mulher de 37 anos de idade, no 4º mês de tratamento da hanseníase virchoviana, já tem aí que ela está no estágio da hanseníase virchoviana, desenvolveu nódulos eritematosos e dolorosos no tronco, face e membros superiores. Qual a conduta adequada conforme as normas do Ministério da Saúde? Vamos lá. Alternativa A. Manter o tratamento e aguardar a melhora clínica, já que a maioria desses casos tem melhora espontânea em 48 e 72 horas. Aqui, o que essa paciente está tendo? Ela tem essa dor exacerbada. Então, a gente imagina que ela tem uma reação. Se a gente sabe que é uma hanseníase virchoviana, a gente vai pensar numa reação tipo 2. Tá legal? Então, o que a gente faria aqui? A B. A gente já viu que está errado. A B. Suspender o tratamento e iniciar terapia com talidomida até a resolução do quadro e então reiniciar o tratamento específico. A gente não suspende o tratamento, pessoal, tá? Então ela já está em tratamento, a gente vai continuar o tratamento. Lembrando que a hanseníase virchoviana, o tratamento é feito por um período de 12 meses, né? Então a talidomida seria uma das medicações que poderia ser utilizada numa reação tipo 2, poderia, caso ela não fosse uma mulher num período fértil, e sem nenhum exame, né? Então, sem nenhum exame, a gente não vai fazer a talidomida e mulher no período fértil, a gente sempre tem que fazer os exames ou não prescrever a talidomida, tá? A C. Suspender apenas a dapsona e iniciar terapia com prednisona. Iniciar terapia com prednisona, ok, né? Ela pode ser associada, sem dúvida nenhuma, especialmente na reação tipo 2, mas a gente não vai suspender a dapsona, né? A gente não suspende o tratamento. A D. Manter o tratamento e iniciar terapia com prednisona, 1 a 2 mg por quilo dia, ou seja, uma dose ali imunossupressora. Isso é fundamental, não adianta fazer uma dose baixa também de prednisona que não vai adiantar nada. A. Suspender o tratamento, pois se trata de uma reação alérgica à clofazimina. Não, aqui a gente vai pensando que ela já tem hanseníase virchoviana, reação tipo 2, uma reação bastante importante, com essa dor aí, bastante, realmente é o que acontece mais, essa dor, esse desconforto todo que esse paciente tem. Então, essa questão, descrevendo aí uma clássica reação hansêmica, né, do tipo 2, a paciente tem eritema nodoso. O que deveríamos sempre saber sobre essa questão, que essa reação do tipo 2, do tipo 1, ela não contraindica o tratamento, tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Ou seja, a gente não vai suspender o tratamento, a gente vai mantê-lo, tá? Logo, mantendo o tratamento, devemos tratar a reação. Sendo assim, a primeira opção da droga de escolha costuma ser a talidomida, que nem eu falei para vocês. Porém, é uma mulher em idade fértil, a gente não tem o resultado dos exames, então a gente não vai fazer devido ao risco de
genicidade, legal? E optamos pelo uso dos corticoides, né, em doses imunossupressora, 1 a 2 miligramas por quilo dia, tá? Poderia ser a pentoxifilina, puxa vida, agora confundi, mas eu falei para vocês várias vezes, né? Poderia ser, sem dúvida nenhuma, como uma droga de escolha. Não foi colocado aqui, ó, pentoxifilina mesmo, tá legal? 400 miligramas, pessoal, que a gente faz aí para o tratamento da reação tipo 2. Pentoxifilina poderia ser associada com corticoide. Aqui, na questão, ele não colocou isso em pauta, tá? Ele deixou só o corticoide mesmo, a prednisona. Da pentoxifilina, eu estou falando de acordo com um dos protocolos do Ministério da Saúde, tá? Então não é nada assim, tá lá num texto exclusivo ali na internet, não, tá no protocolo. Então poderia aparecer aqui sem dúvida nenhuma a pentoxifilina associada com corticoide, ou nesse caso ele colocou aqui só a prednisona, tá? Vamos lá, em relação à questão número 10, vamos lá, nossa última questão. O que nós temos? A gente tem um homem com 35 anos de idade, há 3 anos ele tem uma única lesão no terço inferior da perna esquerda, caracterizada por placa com centro hipocrômico. A gente vê na foto aí, espero que vocês consigam ver. Essa lesão ela é anestésica e bordas moderadas, moderadamente elevadas, tá? Desculpa, a imagem a seguir. Então na imagem a gente não consegue ver bem que elas são elevadas, mas está escrito. Baciloscopia negativa, exame anatopatológico, infiltrado inflamatório granulomatoso perineural e perianexial, com pesquisa de Barr negativa, reação de Mitsuda positivo. Fechou, né? Esse aqui, sem dúvida nenhuma, vocês conseguiriam acertar depois de tudo que eu falei. Eu acho que se fosse uma questão discursiva, vocês iam mandar muito, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, o que a gente tem aqui como característica? A gente tem, ele já fala aqui que é uma lesão com bordas moderadamente elevadas. Opa, já vou conseguir excluir indeterminada. Indeterminada, lembrando que não tem essas bordas elevadas. Então, a gente já sairia da indeterminada. Aqui, a gente tem o BAR, né? A baciloscopia negativa. Opa, se é baciloscopia negativa, a gente vai excluir multi. A gente vai ficar só em palse bacilar. Se é palse bacilar, ou é indeterminada ou é tuberculoide. Se não é indeterminada, como nós vimos, a gente já pensaria em tuberculoide, tá legal? Tem uma série de detalhezinhos aqui que ajudam-nos a fechar esse diagnóstico, né? Mitsuda positivo, tuberculoide, grande probabilidade. É patognomônico? Não é, mas aumenta muito a probabilidade. E o anatopatológico, esse infiltrado inflamatório granulomatoso perineural e perianexial, também é outra característica da hanseníase tuberculoide, tá legal? Então, a gente ficaria com a letra C. O diagnóstico é de hanseníase tuberculoide, mesmo sem o achado do bacilo, sem dúvida nenhuma, tá legal? Então, vocês veem, pessoal, que mesmo a gente discutindo 10 questões, essas 10 questões eu peguei de provas de residência, para tentar abrir realmente o leque para vocês, tá legal? Mesmo abrindo o leque, pegando provas de residência do Brasil inteiro, vocês veem que as questões elas são relativamente parecidas. O que são cobrado realmente é algo mais comum ali, pensando em baciloscopia, Mitsuda, é algo que, se a gente pegou bem aqui essa apresentação para vocês, eu acho que vocês vão matar 98% das questões, tá legal? Então, vamos lá. Para a gente finalizar, o que a gente falou nesse vídeo de hoje? A gente falou basicamente da definição da hanseníase, falamos da epidemiologia, o quão é importante, pensando na epidemiologia, essa doença para o Brasil é uma doença ainda considerada como uma doença negligenciada. Isso aumenta ainda mais a vontade dos examinadores colocarem para a gente, porque muita gente não estuda, muita gente não sabe, não faz diagnóstico, não atende esses pacientes, e é algo que o generalista tem que saber. Então, a gente tem que saber para a prova, sem dúvida nenhuma, ok? Classificação, palse bacilar, multibacilar, quais são as características da indeterminada, da virchoviana, temos que saber cada uma dessas 4, legal? Vocês não podem errar mais. Em relação ao diagnóstico, como que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente vai fazer o exame lá clínico, dermato, neurológico, quais são as características do exame, também isso vai nos ajudar muito. Vamos fazer ali uma baciloscopia, vamos fazer uma biópsia, o que a gente vai fazer? O que esse paciente precisa? Em relação ao tratamento, atualmente ficou muito fácil, a gente vai fazer com 3 medicações, só vai mudar a 6 meses, palse bacilar, 12 meses, multibacilar. Okay? Em relação à prevenção, a gente vai fazer ali que também é algo bastante importante e discutimos 10 questões para vocês, tá? Espero que tenha sido um bom vídeo, ficou relativamente grande, mas é um tema realmente difícil de passar, pessoal. Em 1 hora aí, realmente é um tema que tem muita coisa
essa aula poderia se estender aí, sem dúvida nenhuma, para mais 1, 2 horas, porque realmente tem muitos detalhezinhos da hanseníase, mas pensando em questões de prova, acredito que tenha passado o mais importante para vocês, tá legal? Então, muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço e ótimos estudos para vocês. Até o próximo vídeo.